Olá, meu nome é Jennifer Fortes. Nós estamos aqui hoje com o professor Marco Aurélio Rodrigues dos Reis. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento penal dispensado aos deficientes mentais. Pois bem, Marco Aurélio, deficientes mentais cometem crimes? Ora, Jennifer, para responder essa pergunta, se os deficientes mentais cometem crimes, a gente precisa primeiro fazer uma diferenciação, dois conceitos trazidos pelo direito penal, que é o conceito de inimputável e imputável. Sim, e você poderia nos explicar essa diferença? Sim, olha, o Código Penal, ele não traz uma definição de que seja imputável ou inimputável, mas ele fala dos inimputáveis. Antes de falar da definição de inimputáveis, nós sabemos que qualquer pessoa está sujeita a cometer um fato que está previsto na lei como crime. E quando alguém comete um fato previsto na lei como crime, esse alguém pode ser processado, julgado e condenado por esse ato praticado. Quando a pessoa é condenada, nós dizemos que essa pessoa cometeu um crime. E aí nós podemos diferenciar o imputável do inimputável na capacidade que o indivíduo tem de entender que o ato que ele está praticando é ato ilícito, é algo vedado pelo ordenamento jurídico, é ato não permitido pelo ordenamento jurídico. Então a pessoa normal, ela tem a capacidade de entender o caráter ilícito daquilo que ela pratica e a partir desse entendimento, através da sua vontade, ela pode agir de forma diferente. Então quando eu falo do inimputável, e aí dentre os inimputáveis encontram-se os deficientes mentais, eles, pelo seu problema de saúde, que é a deficiência mental, ele pode não entender o caráter ilícito do ato. Ou seja, ele não entende que aquilo que ele está fazendo é errado. E, igualmente, ele não tem condições de agir de forma diferente. Porque se ele não sabe que aquilo que ele pratica é certo ou errado, como que ele vai dirigir a sua vontade para agir de maneira diferente? Então essas pessoas, elas são consideradas inimputáveis. Então quando vai se apurar se o indivíduo cometeu ou não um crime, primeiro, ele tem que ter cometido um fato que está previsto em lei, uma conduta que está vedada pelo ordenamento jurídico, uma conduta que tem previsão legal. Em segundo lugar, não pode haver no ordenamento jurídico uma permissão para a prática do ato. Então, o ato ele é ilícito. E em terceiro lugar, tem que estar presente a culpabilidade, que é justamente essa capacidade do indivíduo responder pelo ato praticado. Por quê? Porque ele entende perfeitamente aquilo que ele praticou e ele praticou por sua livre e espontânea vontade. Quando eu digo que o indivíduo é inimputável, ele não tem a culpabilidade. Se ele não tem a culpabilidade, eu vou te responder pelo moderno direito penal que ele não comete crime, porque faltou um elemento integrante do crime, que é a culpabilidade. Então, recapitulando, para ser crime tem que ter fato típico, ilícito e culpável. O inimputável não tem o culpável, ou seja, ele não tem a culpabilidade. Então, ele não responde por crime. Voltando na pergunta inicial, então, se o deficiente comete um crime, eu vou te responder, depende. Depende de quê? Se essa deficiência mental o torna inteiramente incapaz de compreender o que ele está fazendo, ou seja, a consciência do que ele está fazendo é ilícito. Se ele não tem essa consciência, e por não ter essa consciência, ele não consegue determinar a sua conduta de outra maneira, ele é inimputável. Então, ele sendo inimputável, corrigindo, ele é inimputável, e sendo inimputável, ele não comete crime. Mas nós podemos ter uma pessoa que tem o problema de saúde, tem uma deficiência mental, mas essa deficiência mental não o leva ao ponto máximo, que é tirar a compreensão da ilicitude. Que às vezes a pessoa tem uma deficiência mental, mas essa deficiência mental não o torna inteiramente incapaz de compreender, ele compreende relativamente. Então esses que compreendem relativamente,
mesmo sendo deficientes mentais, eles cometem crime. O benefício que eles terão é que a pena será reduzida em função dessa chamada semi-imputabilidade. Então, diante a pergunta, nós vamos ter que analisar caso a caso, né? Caso a caso, e aí isso é feito através de perícia, né? A psiquiatria forense vai encarregar de fazer esse incidente, essa análise da insanidade ou da sanidade mental do indivíduo, para concluir ao final se ele era relativamente ou inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do ato praticado. Sim, e caso o réu seja declarado inimputável, qual a responsabilização penal? Olha bem, eu não vou te falar em responsabilização, vou te falar no tratamento que é dado, como é que funciona. Então, suponha que o indivíduo cometeu um fato, uma conduta vedada pelo ordenamento jurídico penal. Esse indivíduo vai ser processado e durante o seu processamento será feita a perícia e através da perícia vai se concluir, pressuponha que concluiu-se que ele é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito daquilo que ele fez, ou de agir de outra maneira. Nesse caso, ele será considerado um inimputável. Se ele é considerado um inimputável, ele não praticou crime. Então, ao final do processo, o juiz vai dar uma sentença. Todo processo, ao final, o juiz dá uma sentença. Vamos supor que o fato fosse praticado por uma pessoa normal. Ao final do processo, o juiz dá uma sentença. Se o juiz declarou que o indivíduo é inocente, ele vai para casa. Agora, o inimputável doente mental, ao final do processo, o juiz dá uma sentença reconhecendo que ele não cometeu o crime, porque ele é inimputável. Essa sentença é chamada de sentença absolutória. Ele é absolvido. Só que é absolutória imprópria, que ele é absolvido, mas ele não vai embora para casa. Ele é absolvido, mas ele será submetido à chamada medida de segurança, que pode variar em duas modalidades. O juiz pode determinar que ele submeta-se a um tratamento ambulatorial, ou o juiz determinar que ele se submeta a uma internação em hospital de tratamento psiquiátrico. Uma medida mais gravosa do que a outra. Portanto, se o crime que ele cometeu é um crime menos grave, portanto, vou corrigir a fala, o crime não. O fato que ele cometeu é previsto como um crime menos grave, punido com detenção, ele vai ser submetido a tratamento ambulatorial. Mas se o fato que ele cometeu é previsto como um crime de natureza mais grave, punido com reclusão, neste caso ele vai ser submetido à internação em hospital de tratamento psiquiátrico. Muito bem. Agradeço a sua colaboração e sempre solícito quando nós precisamos e espero que tenha sido de grande valia para todos e muito obrigada. Eu que agradeço e sempre que precisar estaremos à disposição, tá?